Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Ótimo. É natural que eu fique falando mais alto por causa da chuva, mas eu vou tentar conter a minha voz. Esta noite maravilhosa, quando a bênção e a chuva do Senhor cai lá fora para regar a terra, que os nossos corações sejam regados pela água viva, pelo poder do Espírito Santo, e que não só lá fora corra água, mas de dentro de nós corra rios de água viva para a glória do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Aleluia. Que noite abençoada. Mateus capítulo 8. Nós estivemos pregando na cidade de Umuarama, foi uma bênção lá. E aí o Murilo, meu amigo Murilo, presbítero, veio e pregou aqui, e com certeza foi uma bênção também. Os irmãos foram abençoados por ele. De vez em quando quero ver se o Murilo vem para cá pregar também, compartilhar da palavra com o Senhor, conosco. Mateus capítulo 8, verso de número 23 até o verso de número 27. A chuva lá fora monta o contexto da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar pela recuperação completa da Érica, que fez cirurgia, da Priscila, que fez cirurgia, filhas da irmã Germina. Vamos orar pela vida do Tiago, filho da irmã Cida, para que o Senhor toque nele, cure, transforme, restaure, renove, e todas as outras pessoas que precisam de oração esta noite. Nós cremos no poder sarador, curador e transformador de Jesus. Cremos que os dons não cessaram. Cremos que a ação do Espírito Santo está hoje presente em meio à igreja, e que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele transforma, Ele batiza, Ele enche do poder. Senhor Deus, estamos aqui esta noite, e agora, Senhor, queremos interceder pelas pessoas que têm necessidades. Senhor, aqueles que sofreram uma cirurgia, como o caso da Érica, da Priscila, ó Pai, estenda as tuas mãos para que elas tenham a recuperação completa, Senhor. Livra de toda infecção, livra de todos os males, livra, Senhor, de todos os problemas, de todos os perigos, de todas as ações, ó Deus, que possam de alguma forma, Senhor, prejudicar a saúde,
que haja recuperação completa. Tira todas as células malignas do corpo, tira todas as células inflamadas, tudo aquilo que, Senhor, possa prejudicar o corpo. Traz saúde. O Senhor Jesus na cruz do Calvário levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo, a nossa enfermidade. Oramos pela vida do Tiago. Estenda as tuas mãos sobre ele, ó Pai, para curá-lo completamente daquela enfermidade. Aquilo que aos homens é impossível, para ti, Senhor, para ti nada é impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu faz aquilo que lhe apraz, e pedimos a tua mão sobre a vida do teu filho neste momento, para que o Senhor possa entrar com a cura, com a libertação, ó Deus, com a transformação, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os demais irmãos que possam estar enfermos, que possam ter um problema físico, ó Deus, estenda as tuas mãos para curá-los. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra esta noite. A tua palavra é viva e eficaz e poderosa. Fala conosco na mensagem desta noite, e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus somente, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre a vida cristã. É uma palavra simples, mas gostaria de enfocar a vida cristã baseada neste texto que nós acabamos de ler. Algumas coisas são muito importantes na vida cristã e nós não podemos deixar de observar. Estamos diante de um texto maravilhoso essa noite. Cristo entrou no barco. O verso 23 que lemos diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos de Jesus o seguiram. Ele entra no barco, eles entram atrás. Seguir a Jesus é o projeto mais fascinante da vida. E se o homem quiser ser feliz, se a mulher quiser ser feliz, ela precisa seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Os discípulos não queriam ficar longe de Jesus. Onde Jesus estava, eles queriam estar. Seguir a Jesus é realmente o projeto mais fascinante da vida de uma pessoa. E eles entraram no barco. Ora, o barco era o meio de locomoção mais simples daquela época. O barco era como os nossos carros hoje em dia. Eles se locomoviam, eles usavam o barco para trabalhar, para pescar, eles usavam o barco para passeio, eles usavam os barcos para transporte, eles usavam os barcos para travessia. Entrar no barco é como transitar no dia a dia da nossa vida. E se você quer saber o sentido da vida, deve estar disposto a seguir a Cristo por onde quer que Ele for. É estar onde Cristo está. É estar com Cristo todo o tempo, todo momento. A minha pergunta esta noite é: você segue a Jesus? Você está onde Cristo está? Você tem a presença de Jesus com você aonde você vai, no dia a dia, no seu barco do dia a dia, quando você sai para trabalhar, quando você sai para a escola, quando você sai para passear, quando você vai para o seu lazer, Cristo vai com você, Cristo está ao seu lado, você está ao lado dele. O texto diz que os discípulos seguiam a Jesus. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus é o elemento mais importante da nossa vida.
Não há nada mais importante na vida de um homem, na vida de uma mulher, do que seguir a Jesus. Você pode ter a sua casa, você pode ter a sua família, você pode ter o seu emprego, você pode ter as suas atividades, você pode construir o seu império, mas nada neste mundo, nada chega perto da importância de seguir a Jesus. Seguir a Jesus é o mais importante de tudo, é o mais importante, é o que todos nós precisamos. Jesus então entra no barco e ele vai dormir. Jesus desce e vai dormir. Preste atenção, esta é a primeira vez que aparece na Bíblia o verbo dormir no Novo Testamento. É a primeira vez que aparece o verbo dormir no Novo Testamento, e ele se aplica a Jesus. Diz a regra da hermenêutica que toda vez que você encontra uma palavra significativa ou um verbo importante, a primeira vez que ele aparece no texto sagrado, isso deve acender uma luz. E você pensar, por que será? O que isso significa? Então esta é a primeira vez que aparece o verbo dormir no Novo Testamento. Mas algo ainda mais interessante é que esta é a única vez que nós vemos Jesus dormindo no Novo Testamento. A única vez. Nós sabemos que Jesus dormia porque Jesus estava na condição humana, mas esta é a única vez que o texto bíblico relata que Jesus está dormindo. Ele dorme, e aí começa uma chuva assim, mais forte do que essa, e começa uma tempestade. A tempestade chega, talvez você está um pouco incomodado se vai cair o teto. Eu espero que não. O Senhor está segurando o teto para nós aqui, não vai cair. Mas chega uma tempestade no barco, os discípulos não estavam com ar condicionado, sentados num banco igual você está, com um carro lá fora esperando para ir embora quando acabar o culto. Não, os discípulos estavam num barco, estavam em meio a uma tempestade. A tempestade vai aumentando, e Jesus está dormindo. E a tempestade aumenta e ele dorme. Eu fico encantado com essa figura de Jesus dormindo em meio à tempestade. Você é capaz de dormir em meio às tempestades? Jesus está dormindo. Ele continua dormindo, e os discípulos vão ficando apavorados. Os discípulos eram homens do mar, eles sabiam navegar, eles estavam acostumados com as circunstâncias, e eles começaram a ver que a coisa não estava boa, a coisa estava feia. Mas Jesus está dormindo, e a tempestade vai aumentando, e aí de repente a água começa a entrar no barco, começa a entrar água no barco, e Jesus está dormindo, e a água vai entrando, e ele está dormindo. Você já passou momentos na sua vida em que as águas começam a entrar no seu barco? Você já passou um momento assim na sua vida? Eu não sei se você, é uma enfermidade que de repente chega, é um problema na família que de repente aparece, está tudo bem, está uma tranquilidade, está uma bonança, o céu está claro, sem nuvens, o sol está radiante, mas de repente, a vida é cheia desses de repente se levanta uma tempestade, e aí a coisa começa. Tem hora que, quando começa a tempestade, às vezes ela tende a ir piorando a cada momento que passa. Então começa um problema, e daqui a pouco esse problema dá luz a outro problema, e daqui a pouco um problema maior, e daqui a pouco você está vendo a coisa entrar água de todos os lados na sua vida. Você já passaram por situações assim? Ou talvez você esteja passando por situação assim. E eu quero dizer para você que é muito interessante, porque estar com Jesus
Está um rio lá fora, amém, glória a Deus, não vai entrar aqui. Está com Jesus, e se entrar nós continuamos aqui. Está com Jesus não significa que o seu barco vai estar sempre seco, não significa isso. Você pode estar com Jesus e mesmo assim o seu barco começar a fazer água, porque Jesus presente não significa ausência de tempestade. É isso que esse texto mostra. Jesus estava presente, e talvez alguém poderia pensar: bom, se Jesus está presente, não pode ter tempestade. Se tem culto, não pode chover, porque se tem culto, como é que vai chover? Como é que Deus vai permitir que chova? E os irmãos que vêm para a igreja, e o barulho que vai ficar na hora da pregação, e as goteiras, estou vendo que não tem goteira, o Senhor está abençoando, por enquanto não veio nenhuma goteira, glória a Deus. Lá atrás só, né? É porque onde há mais espiritualidade não tem goteira. Então, nós estamos brincando. Então, às vezes a gente fica pensando: por quê? Por que que a tempestade vem quando Jesus está junto? Mas esse texto vem que isso é uma realidade. Mesmo Jesus estando no barco, às vezes o barco começa a fazer água. Ele nem sempre fica seco. Às vezes ele começa a fazer água. Glória a Deus. E os discípulos vão ficando amedrontados, como às vezes a gente fica amedrontado nas circunstâncias da vida. E esse medo vai dando lugar a um pavor no coração dos discípulos, porque eles chegam à conclusão de que eles vão morrer. Eles chegam à conclusão que a morte chegou, eles vão morrer. Então eles correm até Jesus, desesperados, para acordarem Jesus. E Jesus desperta do sono. E eles dizem para Jesus: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Vamos morrer, salva-nos. Eu imagino que eles imaginaram que na hora que eles falassem isso, Jesus então já iria imediatamente agir e falar: ainda bem que vocês me acordaram, eu estava dormindo e de repente, olha, quase que eu me afogo. Ainda bem que eu tenho discípulo como vocês, que estão prestando atenção na tempestade e estão muito ligados nas circunstâncias da vida. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus acorda e faz uma pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? A primeira coisa que ele faz é perguntar: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levanta, repreende os ventos e o mar, e faz-se completa bonança. Por que estais com tanto medo? Duas constatações eu acredito que são fundamentais aqui esta noite. Primeiro, os discípulos estavam com muito medo. Segundo, eles tinham pouca fé, uma fé muito pequena. Primeiro, eles estavam com muito medo. Segundo, eles tinham uma fé muito pequena. Parece-me, irmãos, que o tamanho da nossa fé segue na inversão oposta dos nossos medos. Ou seja, quanto mais medos nós temos, menos fé nós temos. E quanto mais fé nós temos, menos medos nós temos. Então, se o nosso medo está crescendo, é sinônimo que a nossa fé está diminuindo. E por outro lado,
Se o nosso medo está diminuindo, é sinônimo que a nossa fé está crescendo. É muito importante, irmãos, seguir a Jesus na vida cristã, como os discípulos fizeram. Mas eu chamo a atenção de vocês essa noite para dizer que também é muito importante ter fé. Não é só seguir Jesus, mas é seguir Jesus com fé. Os discípulos seguiam a Cristo naquele barco, mas eles tinham uma fé muito pequena. E quando eu sigo a Cristo, mas eu tenho uma fé muito pequena, então eu sou apanhado muitas vezes em minhas inseguranças, pavores, temores que amedrontam a minha alma. Quando na vida cristã eu tenho uma fé muito pequena, eu sou assaltado por terrores, por temores, por desesperos, por pavores. Então, duas coisas são importantes e que nós vemos aqui até agora. A vida cristã consiste em seguir a Cristo. Mas seguir a Cristo precisa estar acompanhado de grande fé, porque a tempestade sempre vem. Não se esqueça disso. Porque os seus medos e os seus temores são o termômetro da sua fé. Quanto mais medos, menos fé. A minha pergunta é: você está com medo de alguma coisa? Você está apavorado, desesperado, com temores? Quanto mais medo, é um sinônimo de que nós temos menos fé. Os discípulos estavam apavorados. E Jesus disse: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Tanto medo, pequena fé. E ele acalma o vento. E aí o texto que lemos acaba dizendo que os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles tiveram uma revelação naquele momento de que Jesus era alguém absolutamente maior do que eles imaginavam. Quem é este? Quem é este? Eu fico imaginando, irmãos, que às vezes as tempestades entram na nossa vida para revelar algumas coisas. Primeiro, elas entram na nossa vida para revelar o tamanho da nossa fé. Segundo, elas entram na nossa vida para revelar o tamanho do nosso Deus. Duas coisas as tempestades geralmente trazem para nós: consciência de quem somos e consciência de quem Deus é. Talvez Deus permita algumas tempestades em nossa vida para que possamos conhecê-lo mais. Assim como Jó passou por uma grande tempestade em sua vida, e no fim de sua vida, da tempestade, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. A tempestade fez com que ele conhecesse mais de Deus. Conhecesse mais de Deus. E conhecesse mais de si mesmo. Agora, irmãos, há algo aqui que eu acredito ser mais profundo do que parece. Porque Jesus está dormindo no barco. É a primeira vez que aparece o verbo dormir. É a única vez que aparece no texto sagrado Jesus dormindo. E o sono na Bíblia tem vários significados. Mas um deles, certamente, é que o sono representa a morte. Então eu acredito que Jesus dormindo pode ser uma representação da sua morte. Vejam que Jesus mesmo se referiu à morte usando o verbo dormir,
Quando em Marcos capítulo 5, verso 39, Jesus disse a respeito da filha de Jairo: a menina não está morta, mas dorme. Jesus também fala sobre a morte de Lázaro, em João capítulo 11, verso 11, dizendo: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Paulo também se refere aos que morreram, dizendo que eles dormem. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Só um parêntese aqui, nós não cremos na doutrina do sono da alma. Nós não cremos que quando a pessoa morre, ela está dormindo, aguardando a ressurreição para acordar. A palavra dormir e o verbo dormir, utilizado para as pessoas que estão morrendo, é apenas uma comparação, é um símbolo, é um eufemismo da morte. Porque quem está morto está desacordado em relação às coisas que acontecem neste mundo. Não está presente, como quando você está dormindo na sua cama, você não está ciente do que está acontecendo na sua cidade, no seu país, porque você está dormindo. Assim quando você morre, você se desliga da terra, por isso em relação à terra está dormindo. Então o fato de Jesus estar dormindo pode se referir, pode ser uma representação daquilo que ia acontecer, ou seja, a sua morte. E a tempestade que se abate sobre os discípulos pode se referir à tempestade dos 3 dias em que Cristo estaria no seio da terra. Vejam que quando Jesus morre, os discípulos ficam com muito medo, eles ficam apavorados, eles se trancam nas casas, eles desanimam, eles se escondem, eles estão aflitos. Me parece muito parecido com o que acontece no barco. Eles estão desesperados, porque Jesus está dormindo, e os discípulos ficam apavorados. Mas depois do sono do Senhor, ele é despertado, e a fé dos discípulos, naquele momento ali, ela só permitia despertar alguém que dormia fisicamente, mas Jesus é aquele que desperta aqueles que morreram, como Lázaro, ou outros que ele despertou da morte. Mas quando os discípulos despertam a Cristo, então ele acalma a tempestade, ele repreende os ventos e o mar, e eles se acalmam. O texto diz no verso 26 que houve grande calma depois que Cristo despertou. E eu me lembro com isso do Salmo 107, verso 28 e verso 29, que diz: na sua aflição clamam ou clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Me parece que esse salmo era talvez uma profecia a respeito daquilo que iria acontecer naquele barco. Então, se o sono pode ser uma metáfora da morte de Jesus, e Jesus então dormindo está falando sobre a sua morte, percebemos que quando Jesus morre, a tormenta se estabelece na sexta-feira, porque os evangelhos dizem que houve trevas sobre a terra quando Jesus morreu. Os evangelhos dizem que o sol se escureceu, que a terra tremeu e as rochas se fenderam quando ele dormiu, quando ele morreu. Então Jesus dormindo, tempestade. Jesus morrendo, tempestades, a tormenta chega. Mas aquilo era um prenúncio do que iria acontecer, porque o Filho do Homem iria despertar. E quando Jesus ressuscita,
A brisa suave do domingo de manhã revela que a tempestade teve seu fim, e agora os discípulos podem andar com fé. Irmãos, isso é muito importante. Acredito que a noite pode ser muito escura, mas o sol vai brilhar no horizonte da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o sol brilhando no horizonte. A ressurreição de Jesus é a calmaria chegando aos nossos corações. A ressurreição de Jesus é o fim do poder das trevas. A ressurreição de Jesus é o fim do poder da morte sobre a vida das pessoas. A ressurreição de Jesus é a luz brilhando no horizonte, é a esperança se acendendo na nossa vida. A ressurreição de Jesus é o vento do Espírito calmamente passando sobre o nosso coração para aquietar as nossas tribulações, para dizer para nós que tudo está bem, porque Jesus ressuscitou, aleluia. Tudo está bem, porque Jesus ressuscitou. A morte perdeu seu poder, porque Jesus ressuscitou. O inferno foi derrotado, porque Jesus ressuscitou. Satanás não tem mais direito sobre a nossa vida, porque Jesus ressuscitou, aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você pode passar até momentos de medos e dores, mas se Jesus está com você, a brisa sempre vem no fim da tempestade, porque o Senhor está contigo. Ele ressuscitou. E na ressurreição de Jesus, acontecem maravilhas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 até o verso 55, ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Então, Jesus dormindo, tempestade, mas Jesus ressuscitando, vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Os discípulos estavam em pânico, mas Jesus acordou. Ele ressuscitou. E o quadro agora vai mudar. O quadro vai mudar. Porque depois da ressurreição de Jesus, tudo vai mudar. O texto de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 11, relata o seguinte: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Então Herodes estava irado. Herodes estava querendo matar os irmãos. Ele tinha matado Tiago. E ele viu que a morte de Tiago agradou os judeus. Então ele mandou prender Pedro. E tendo-o prendido, continua o relato, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então tinha 16 soldados para guardar Pedro. Eu não entendo por que isso. Herodes realmente estava com medo de Pedro, porque se Pedro estava acorrentado,
Um soldado só era o suficiente, mas ele manda 4 escoltas de 4 soldados para guardar Pedro. Isso que era desperdício do dinheiro público. Ele coloca lá 16 soldados para guardar um homem na cadeia. 16. Fica imaginando, pense você. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Se fosse só um soldado, e se a cadeia estivesse aberta, mas já não dava para fugir na cadeia, e ainda mais, com 16 soldados guardando Pedro. E o texto diz que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. E o verso 5, aleluia, o verso 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Preste atenção, quando a igreja ora, nós precisamos aprender a orar. E a oração da igreja não é uma oração interrompida, é uma oração incessante. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando sem parar, incessantemente por Pedro. E o texto diz que na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, preste atenção nesse detalhe, na noite anterior, quer dizer, amanhã cedo, Herodes vai julgar Pedro e vai matá-lo, porque ele já matou Tiago, e o povo judeu se alegrou. Então ele vai fazer a mesma coisa com Pedro. Pedro sabia disso, mas o texto diz que na noite anterior ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Preste atenção, imagine você vai morrer amanhã, você conseguiria dormir essa noite? Você vai morrer amanhã, ele está preso, e está ainda algemado. Eu não consigo dormir, às vezes em casa, mesmo não estando algemado, eu não consigo, viro para lá, viro para cá, parece que às vezes a roupa me incomoda. Agora Pedro não, Pedro aprendeu com Jesus, ele estava algemado a 2 soldados, e ele roncava à noite, dormia profundamente aquela noite. Amanhã ele vai morrer, mas ele está dormindo. E o texto diz que a igreja orava, Pedro dormia e a igreja orava, Pedro dormia e a igreja orava, e repentinamente, eu gosto dos repentinamente de Deus, repentinamente, de repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, aleluia. Não havia luz elétrica naquele lugar, mas apareceu um anjo, e a luz de Deus brilhou em meio à escuridão daquela cela fétida. Deus brilhou a sua luz, e o Pedro estava dormindo tão profundamente que ele não conseguiu nem acordar com a luz. Quando eu acendo a luz na minha casa para matar pernilongos, a minha esposa infelizmente acorda todas as vezes, mas Pedro não, brilhou a luz, mas ele estava tão tranquilo, dormindo num sono profundo, que ele não acordou. Então o anjo teve que cutucá-lo, e ele tocou no lado de Pedro, o anjo, e o acordou. E quando acordou, o anjo disse: depressa, levante-se, disse ele. Então Pedro se levantou, as algemas imediatamente. Os soldados, cadê os soldados? Se acordaram, fingiram que estavam dormindo de medo. Se acordaram, tiveram uma diarreia naquele momento ao ver o anjo. Eles estavam ali, cadê os soldados? E quando ele disse, tocou em Pedro e o acordou e disse: levanta-se, imediatamente as algemas caíram dos pulsos de Pedro. Ele foi liberto. E o anjo lhe disse: vista-se. E Pedro colocou a roupa, calça a sandália. Eu teria saído com a roupa na mão, mas o anjo disse: não, fica tranquilo, a situação está sob controle. Vista-se, pode pentear o cabelo,
lava o rosto. Se fosse uma mulher, passa batom, passa maquiagem aí, arruma certo, faz a chapinha. Mas os guardas vão acordar, fica tranquilo. Vistas, calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe então o anjo: põe a capa, está faltando a capa. Faltou a presilha, coloca a presilha. Aí o Pedro colocou a capa. E disse: agora me siga. E Pedro saiu e o seguiu, não sabendo ele que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, porque quando Deus está agindo, a coisa é tão maravilhosa que a gente até custa acreditar que aquilo realmente está acontecendo. Parecia uma visão. E eles passaram pela primeira e a segunda guarda, e ninguém viu. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E o texto diz assim: então se abriu por si mesmo o portão. Pedro não empurrou o portão, o anjo não tocou no portão, o anjo não falou nada para o portão. Até a natureza obedece à ação de Deus. E um portão de ferro se abriu por si mesmo para eles, e passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Aleluia. Irmãos, vocês notaram a diferença? Pedro agora é outro. Antes ele não dormia em meio à tempestade, mas agora Jesus ressuscitou e Pedro aprendeu a dormir em meio às tempestades. Antes Pedro estava apavorado e dizia: Senhor, eu vou morrer. Mas hoje, depois daquilo, Jesus ressuscitou. Ele aguardava a morte no outro dia, mas na noite anterior ele dormia profundamente, um sono pacífico e tranquilo, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Irmãos amados, a mensagem desta noite é esta para nós: como anda a sua vida cristã? Você consegue dormir em meio à tempestade? Ou você está apavorado, perdendo cabelos, arrancando os fios de cabelo, correndo de um lado para o outro, gritando? Como você passa as tuas tempestades? Esta noite Deus nos chama para nos dizer que tempestades podem vir sobre a nossa vida. Tempestades podem vir. O inferno pode se levantar contra nós. Homens maus podem desejar a nossa destruição. Mas precisamos aprender a descansar no Senhor, porque o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida da sua igreja. Pedro se transformou num outro homem e descansou na noite anterior aquilo que seria a sua morte, porque agora ele confiava plenamente no Senhor e sabia que ainda que a morte o encontrasse no outro dia, ele ressuscitaria um dia, porque onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O nosso Senhor é o Senhor da vida. Nada poderá nos afastar, nada poderá nos tirar do amor de Cristo Jesus, porque a nossa fé está nele, a nossa confiança está nele, o nosso coração está nele, a nossa esperança está nele, as nossas armas estão nele, a nossa força está nele, a nossa alegria está nele, a nossa consciência está atrelada a ele, o nosso coração está amarrado a ele. Jamais seremos abalados, porque ele firmará os nossos pés sobre uma rocha. E ainda que a morte acene para nós, nós sabemos que do outro lado da vida prevaleceremos, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia.
como você passa as tribulações da sua vida. Os ímpios se desesperam, os que não têm fé se apavoram, o pânico toma conta de corações. Mas se você está firme com Cristo Jesus, se os teus olhos estiverem na ressurreição de Cristo, então você vai passar as tribulações em oração e descansando na presença do Senhor. Duas coisas que a igreja precisa aprender a fazer em meio às tempestades. Primeiro, orar. A igreja orava. Segundo, descansar. Pedro descansava. Oração e confiança. Oração e descanso. Oração e bom sono na presença do Senhor, porque nada poderá nos abalar. Cristo está ao nosso lado. Aleluia. Aleluia. A mensagem desta noite é esta: a vida cristã é seguir a Jesus, mas seguir a Jesus pressupõe ter muita fé, porque as tempestades virão, mas a vida cristã tem uma convicção: Cristo ressuscitou, e por isso podemos descansar em meio à tempestade, dormir tranquilamente quando a morte está batendo a porta, porque Cristo está ao nosso lado. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé esta noite. Convido os irmãos do louvor para subirem enquanto nós oramos. E nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia, a mesa do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu não sei qual é a tribulação que você possa estar passando. Eu não sei se o seu barco está seco ou se ele está encharcado. Eu não sei se a vida sua está uma brisa suave ou se a tempestade chegou. Mas eu sei que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Descansa nesta verdade. Senhor Deus, esta noite estamos aqui, e talvez algumas dessas pessoas que me ouvem estão passando por lutas e tribulações, mas nós cremos que o Senhor ressuscitou. Aleluia. E nós sabemos que Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Oh, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. Aleluia. Senhor Jesus, trabalha em cada coração, eu te peço, transforma a vida dessas pessoas que me ouvem, a cada um de nós, que possamos aprender com o Senhor a dormir em meio à tempestade, que nossa fé, Senhor, seja aumentada dia após dia, e que os temores desapareçam da nossa vida. Senhor, fortalece a Tua igreja, que a alegria do Teu Espírito invada os corações, e que a presença do Senhor traga paz e traga alegria sobre cada coração. Eu não sei o que o meu irmão, Senhor, enfrenta, mas eu sei que Tu és poderoso para acalmar esta tempestade. Tu és poderoso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o Senhor da vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.